Bom, bem-vindo então à nossa terceira aula desse curso básico de capelania, a introdução à capelania hospitalar. Eu tentei dar uma mudada na câmera aqui para ver se o sol me ajuda, mas não sei se deu muito certo ainda, tem um pouquinho de sombra, mas não tem problema. Vocês me perdoem aí por essa... Não vou dizer que o sol é inconveniente, né? Porque em Curitiba não é todo dia que tem sol, na verdade, né? Mas vamos então continuar nessa terceira aula desse curso. Espero que você tenha aproveitado. Deixe seus comentários aqui embaixo para nós sabermos que estamos aí na direção certa, ou se não estivermos, podemos ajudar nesse sentido, né? Gostaria então nesse momento de iniciar nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre as qualidades do capelão. E quando falamos sobre qualidades, muitas vezes nós temos uma máxima, muitas vezes na igreja evangélica, não necessariamente é bíblico isso, mas nós temos muitas vezes uma maneira de pensar, e assim, não, mas tudo é dado por Deus. Tudo é dado. Então assim, se essas qualidades todas eu não tiver, então Deus não me chamou para isso. Eu falei, não. Na verdade, o que você precisa ter, enviado de Deus, é o primeiro item. Nós vamos falar sobre vocação, sim, o chamado de Deus. Mas, sim, eu entendo que em Cristo Jesus você é transformado e é nova criatura. E nós somos transformados de glória em glória. Como Paulo fala, nós desenvolvemos a salvação. Se alguma qualidade dessa, você olha para você e fala assim, puxa, Felipe, mas eu não tenho, não acho que tenho essa qualidade. Puxa vida, em Cristo Jesus ele desafia a orar, a buscar isso. Se você acha que às vezes um curso pode ajudar, puxa, faça o curso, ore, leia livros, se instrua nesse sentido, né? Se coloque numa posição onde Deus sinta e usa. Sim, você é útil para usar também. Então, por muito tempo eu muitas vezes pensei, puxa, eu não posso ser usado, não... Mas sim, eu entendo que hoje posso ser usado, sim, mesmo com as minhas falhas, com os meus defeitos. Muitas dessas qualidades eu também estou buscando melhorar ainda, mas nós podemos sim contribuir, nós podemos sim ter uma visão mais aberta das coisas, né? E mais evoluída, mais crente, mais em Cristo, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre as qualidades. Vamos lá para a nossa transparência. Transparência, digo, nossos slides. Então, vemos aí as qualidades do capelão, sobre as qualidades necessárias ao capelão. Então, vamos observar, usamos a obra aí do Demet Ferreira, Lisvaldo Mário, né? Desculpa, Mário. E... naquele livro da capelania hospitalar cristã. Vamos lá então. Então as qualidades necessárias aos capelães são, segundo a obra do Demet e do Lisvaldo, né? Vocação, boa saúde, postura otimista, um olhar discreto, uma vida espiritual abundante, persistência, uma mente aberta, estudioso, paciente, equilíbrio emocional, asseio, muito amor, oração e preparo profissional. Quando falamos sobre essas qualidades, não só assim, só essas precisa, puxa, essas são, na verdade, quando a gente começa a ver, não tem muito mais o que falar sobre isso, né? Mas elas são uma maneira que eles classificaram para visualizar com mais clareza essas qualidades necessárias, né? Vamos lá, então vamos analisar cada uma separadamente. Vamos lá, voltar aos slides. Então, o primeiro é vocação, né? Um chamado de Deus, por Deus, para tal obra. Um ministério específico, aí cabendo aqui o dom de misericórdia, né? De Romanos 12, 8. Bom, aqui nós falamos também que o apóstolo Paulo nos ensina em procurar com zelo os dons espirituais, né? 1 Coríntios 14, 1 vai falar, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que nós queremos dizer com isso
é que muitas vezes a gente chama assim, puxa, eu tenho um chamado para isso. Aí ele fala assim, mas eu preciso ter o dom da misericórdia. O apóstolo Paulo fala assim, puxa, buscai o dom. Peça a Deus, segue o amor e busque o dom. Deus, eu gostaria de ser abençoado com esse dom da misericórdia. Ir lá e entender que posso transmitir o teu amor. Não entendo que é algo assim que, você fica sentado aqui e de repente Deus vem e simplesmente lhe dá. Não, vamos buscar isso em Cristo Jesus. Felipe, eu não sei se vou receber, não, tudo bem, mas busque isso. Sim, busque. É Deus que lhe dá, mas busque, é isso que o texto bíblico fala. Você não pode dizer outra coisa diferente do texto bíblico. Não recebi, não é problema meu. Não, mas buscar isso. Né? Seguir o amor. Puxa, com certeza, se você parou um tempo de assistir esses vídeos aqui, esse curso básico, entendo sim que Deus já tem que estar ali movido o seu coração já. A primeira coisa que você tem que pensar assim, puxa, Deus já está me chamando, já está me capacitando, não o contrário, dizendo assim, estou vendo esse vídeo, realmente não é para mim. Não, nós vamos ter essa renovação da mente, né? Como fala em Romanos 12. Certo? Vamos lá continuar então no próximo? Então o próximo nós temos que ter uma boa saúde. E aqui nós dividimos em boa saúde física e psicológica. Nós precisamos ter uma postura otimista. Ou seja, devemos manter uma fisionomia alegre, simpática e comunicativa. Nós temos que ter um olhar discreto, expressão facial do capelão. Um olhar com simplicidade, discretamente mostrando interesse pela pessoa. Né? Aqui nós entramos como não olhar o celular, não atender. Né? Bom, quando falamos sobre boa saúde física, na verdade é básico, né? Puxa, se você está gripado, por favor não vá no hospital, que você pode ou você piorar, ou você piorar outras pessoas, né? Se muitas vezes você está tomando antibiótico ou inflamatório, puxa, tem essa, não chama de semancol, né? Mas assim, esse bom senso, puxa, se eu não vou lá abençoar, não vou lá prejudicar, me prejudicar e prejudicar outros, né? Sobre aquilo que nós mencionamos ali sobre a postura otimista, não adianta ninguém ir lá no hospital e chegar lá mais triste que as pessoas estão tristes lá. Você chega lá assim, estou desanimado hoje, hoje. Aí você vai para o paciente e você mais reclama do que abençoa. Aí você pergunta, puxa, quer dizer que nós vamos estar 100% alegres e tal? Eu falei, não, nós temos que estar com a nossa mente renovada. Todas as vezes eu cheguei no hospital e eu estava 100% alegre, não, mas eu tive que renovar a minha mente lá, orando antes, falei assim, não, Deus, eu vim abençoar. Porque muitas vezes nós temos uma postura muito egoísta, não? O mundo gira em nosso redor. Você não está 100% conosco, não... todo mundo que se exploda, que não estou nem aí. Não, a postura é eu quero vir aqui abençoar o outro. E tantas vezes eu fui lá e fui sim abençoado. Vou ter, puxa, até meu problema é menor, mas eu entrei com uma filosofia alegre, eu vim abençoar aqui. E a quarta é ali que nós vimos, é um olhar discreto, uma expressão facial do capelão. Puxa vida, se você não entra para muito expressivo, você acaba não abençoando, você fica ali todo, nossa, você está com câncer, nossa, que calamidade. Não. Puxa vida, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 3 meses de vida. Puxa vida. Vamos orar. Jesus pode abençoar. Vamos trazer paz para essa sala. Você fala assim, nossa, e agora? Não. Não desse jeito. Tranquilo. Postura tranquila. Muitas vezes a gente fala assim no celular, quantas vezes... Já tive o caso de eu estar orando, estou com meu celular no bolso. Eu desliguei, tentei desligar o mais discretamente e atender depois. As mensagens, depois eu vejo.
Às vezes não é bom nem levar, mas assim, precisa até se comunicar no hospital e tal, que é emergência. Precisa estar com ele sim, mas ele não é, quando você está com a pessoa mais importante, né? Essa postura, puxa, eu estou aqui pela pessoa. Certo? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide lá também. Então, quinto e sexto ponto nós temos aí. Primeiro é a vida espiritual abundante. É o rosto alegre e cheio de esperança. Diz respeito à vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. E a sexta é persistência. Se começar a ajudar um paciente, deve permanecer até alcançar o resultado. Então, vemos aqui duas qualidades necessárias, sim, ao capelão, que é uma vida espiritual abundante, uma vida de oração, uma vida para contribuir ao próximo, né? Isso é muito importante, deveras importante. E a outra coisa da persistência. Muitas vezes nós, depois de uma tarde, um dia de capelania, estamos cansados, porque nós abençoamos as pessoas, e isso nos cansa, né? É uma tarefa árdua, na verdade, né? Mas sim, devemos continuar, se nós colocamos se você quiser, todas as tardes, ou num grupo específico de pessoas, sim, é importante ter essa persistência de continuar mesmo, né? Isso é, sim, muito, muito importante. Certo? Vamos lá para o ponto 7 e 8, então? Então, no ponto 7, nós temos uma mente aberta. Não deve ser inflexível na doutrina. Terá que ter a capacidade de lidar com os pacientes de outra fé e de outros capelães de outras doutrinas. Pode até ser rejeitados pelos pacientes por ser cristão. Também ser estudioso. Deve ser estudioso, sempre se aperfeiçoando. Então, nesse ponto da mente aberta, nós temos que ter em mente uma mente aberta, né? Que não necessariamente você vai encontrar pessoas da sua denominação, na verdade, muito pelo contrário, você talvez não encontre ninguém da sua denominação, né? Até porque às vezes, se você é capelão e é pastor, ou se você só é capelão voluntário, outro pastor da sua denominação já vai atender ali, né? Então é sempre, sempre, sempre importante termos em mente que nós efetivamente podemos nos deparar com pessoas que não acreditam como nós, não no nosso credo, na nossa forma de ver as Escrituras, ou de maneira nenhuma, ter pacientes que não acreditam na Escritura. Eu já peguei pacientes muitas vezes que discordam da Escritura, acham que foi escrita de maneira errada ou escrita diversa. Poxa, você tem que lidar com isso, com amor, com paciente, com paciência. O outro ponto, você sempre está estudando, sempre está se aperfeiçoando, lendo, comentando, recebendo críticas e lidando com elas, colocando diante da cruz de Cristo isso. Muito, muito importante como qualidade de capelão. Vamos lá? Vamos continuar? Então vemos aí como ponto 9 e 10, a paciência, né, como nós já mencionamos. É preciso ter paciência para lidar com os pacientes. O capelão deve transmitir paciência e paz aos demais. E equilíbrio emocional, ter autocontrole, deve controlar suas emoções diante de situações chocantes, as quais podem surgir inesperadamente. Então, voltando aqui, nós temos 2 pontos aí, né? Então, como é importante ter a paciência e ter esse equilíbrio emocional. Puxa, daí fala assim, puxa, Felipe, mas às vezes eu tenho rompantes, sou explosivo, ou às vezes tenho problema na doença da depressão. Veja, eu sou de uma família italiana, então eu lido com os meus rompantes, sim, coloco eles diante da cruz, mortifico a minha carne em Cristo Jesus, né? E como é importante isso, mas sim é nosso aprendizado diante dele também. O equilíbrio emocional, eu vejo que é ele é muito importante, porque se você fala assim, puxa, eu não me sinto preparado, eu preciso melhorar diante de Deus, então sim, faça isso.
Faça isso, busque ajuda, busque em Deus, busque nos médicos, busque ajuda, para sim ajudar os outros depois. Dê um passo para trás. A gente tenta colocar muitos na frente. Não, calma. Primeiro, então, precisa ter um equilíbrio emocional. Sim, vou buscar isso. Sim, vou colocar como foco isso. Digo isso muito importante porque muitas vezes nós, mesmo aqueles que estão bem emocionalmente, às vezes pelas histórias tristes que nós escutamos lá, você fica sim abalado. Eu já voltei muito abalado de lá. Muito... Puxa, que história, né? A gente acha que tem notícias ruins, ou problemas na família, ou problemas no trabalho, mas a gente vai lá e vê que não tem problema nenhum. E nós ficamos sim chocados com o que tem lá. Sim, nós absorvemos aquela tristeza muitas vezes, né? E sim, nós temos que aprender a colocar essa tristeza na cruz de Cristo. Sim, Ele morreu pelos nossos fardos e até os fardos que foi jogado sobre nós. Sim, para nós termos fardos leves, termos uma vida em paz, pacífica, feliz. Né? Então, como isso assim é muito importante. Vamos lá, vamos para os próximos pontos. Então, os próximos pontos aí nós temos o asseio, né? Então o capelão deve estar limpo, com roupas simples e sem exageros, cuidando sempre de se apresentar de maneira limpa, correta, demonstrando amor por si mesmo e pelo próximo. Né? E o ponto 12 é amor. Né? Como princípio do reino, o capelão deve ser amoroso com todos, inclusive com os funcionários do hospital. Né? Veja, essa questão da limpeza é uma coisa que eu me policio muito, porque muitas vezes eu sou meio desorganizado, meio explosivo, meio, vamos lá de qualquer jeito. Sim, eu tenho que me policiar nesse sentido para ser apresentável de maneira correta, simples, mas o capelão não pode ser aquela pessoa que se faz notar pelo... cheguei, não estamos lidando com as crianças até, de maneira lúdica, tudo bem, mas você não pode aparecer por coisas visuais eloquentes, ou se as mulheres brincos muito, batom vermelho. Não, simples, porque para nós entendermos que não somos nós que estamos ali, mas somos portadores do reino. Né? E amor. Eu vejo que como é difícil nos desprendermos da nossa casa, irmos num lugar. Se nós não temos amor, aquilo se torna vazio. Nós vamos lá porque nós amamos, né? Porque nós temos um mandamento de amar. Sim, aquilo brota de nós como fruto do Espírito também. Né? Isso deve ser buscado, sim, muito importante. Vamos lá para o final, então? Então, na qualidade 13 e 14, nós temos ser homem de oração, né? Homem no sentido homem ou mulher de oração, está sempre orando à volta da cama ou maca de algum paciente. A oração deve ser a tônica da vida do capelão. Né? E preparo profissional. Ser capelão é diferente de ser pastor. E assim o capelão deve ter preparado com os conhecimentos especializados para tanto. Como conclusão, podemos colocar aí o perfil do capelão deve emanar de sua vocação, seu chamado diante de Deus. Não é uma simples profissão, mas sim um chamado, serviço diante de Deus. Como nós falamos nos últimos ali, oração. Puxa, muitas vezes eu, na verdade, quantas vezes eu já entrei nos quartos e eu concluí que a única coisa que nós damos é oração. Sim, Deus, eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem, então estamos aqui, oramos, pedimos. Né? Pedimos a Tua cura, pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu amor, pedimos a revelação do Teu amor pela pessoa. Né? E se preparar, sim, se prepare, estude, leia, ore, para que seja feito de uma maneira excelente. E com isso nós terminamos essa terceira aula, a aula sobre as qualidades dos capelães, do capelão hospitalar. Busque isso, ore a Deus, se prepare, entenda o chamado de Deus para a sua vida e continue. Bom, então até a próxima aula, Deus abençoe.